Pois, se Deus não nos, se nós não libertarmos o nosso perdão para as pessoas, Deus também não nos perdoa a nós e as nossas bênçãos ficam condicionadas, ficam amaradas. E, em segundo lugar, Jesus Cristo ensinou lá em Marcos 11, não é? Que, segundo o versículo que vocês disseram, que se nós, quando orarmos, nós temos é que perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nesse momento que nós estamos a orar, se nós não libertarmos o perdão para essas pessoas com quem nós temos algum problema, as nossas orações são baradas. Lá em Isaías 59, Deus diz que a mão dele não está encolhida para abençoar e os ouvidos dele não estão agravados para não ouvir as nossas orações, mas por causa das nossas iniquidades. Então, isso faz separação entre nós e ele. Baseado nisto, nós temos que entender que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios que se usam das pessoas para nos injuriarem, para roubarem as nossas bênçãos. E Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, contra principados, contra todas as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, contra o príncipe das trevas. E se é contra os demônios, então nós temos que entender, quando nós estamos perante uma situação em que a pessoa está fora de si, perdeu o controle, ela está a ser usada por Satanás. Ela está a ser usada porque uma pessoa no seu estado normal, ela tem um controle, ela é moderada, porque Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito do amor e um espírito de fortaleza. Ou seja, o espírito de fortaleza é para que nós tenhamos controle sobre as nossas emoções, o autodomínio e perante situações, o nosso raciocínio é sempre considerado de uma forma a mantermos um diálogo que é moderado, que não vai além daquilo que devemos ir. Mas quando nós perdemos esse controle e vamos além, então ali há o espírito faccioso. Estamos perante operações de demônios. E com relação a esse exemplo que nós já demos aqui, temos aqui o exemplo do endemoniado de Gadareno, que é em Marcos 5. Este homem, diz aqui, chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com guilhões, tentaram prendê-lo muitas vezes com guilhões e cadeias, foram por elas feitas em pedaços, e os guilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. Então, era tal força do demônio que estava nele, ele estava debaixo da operação satânica, tinha demônio dentro dele, então era o demônio que dava-lhe aquela força, era o demônio que operava nele. Então, não era ele. Ora, vamos supor uma pessoa nesse estado, ele aparece numa feira e começa a desmanchar todas as bancas de frutas, de que chamamos a polícia para ir prender. O homem está bem? Ele vai entender alguma coisa? Quem é que vai acabar por pecar? Somos nós. Por quê? Porque nós, é muito simples ver que ele não está no seu perfeito juízo, que há algo sobrenatural que está a conduzi-lo a um comportamento desse. A nível de medicina, diz que surtou, não é? Por isso muita gente é levada para o hospital, de mãos maradas, pés marados, pensam que estão malucos, mas não, é o espírito imundo que está a operar na pessoa. E Jesus, então, o que é que fez? E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eu já vi, o estado dele não era normal. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Não era ele quem falou, né? Era o demônio que estava nele
que tinha o completo controle dele, é que falou, né? Não era ele. É que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Jesus não veio para atormentar ninguém, muito pelo contrário. Ele não veio nem para atormentar, ele não veio nem para condenar ninguém, ele veio para salvar. E ao aproximar-se, e como Jesus dentro dele, ele dizia, sai dele. Ele já expulsava demônio, não abria a boca, ninguém sabia que ele estava a expulsar, mas dentro dele, Jesus estava a expulsar. E como Jesus estava a expulsá-lo, espiritualmente, ele ouve. Então, ele, antes que Jesus falasse, ele respondeu logo, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, pois, que não me atormentes. Ele dobrou o joelho automaticamente. Em primeiro lugar, ele reconheceu que é filho de Deus. Os demônios sabem logo quem é de Deus, quem não é de Deus. E em segundo lugar, ele pediu misericórdia. Não me atormentes. Então, estávamos perante uma operação de Satanás. O inimigo opera. Há dois tipos de operação, há duas formas como ele opera, dentro do corpo e fora do corpo. Então, ali é uma operação dentro do corpo do homem. E perguntou-lhe então, Jesus perguntou-lhe então, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. A todo tempo era ele quem estava a falar. Mas quem tem o discernimento do Espírito Santo vê que não era ele. E que a partir do momento que ele diz, porque somos muitos, o médico ia dizer, pronto, ele está maluco. Mas espiritualmente qualquer pessoa dizia, não, ele está possuído por demônios. Ele está possuído, e não era ele quem estava a falar, mas era o demônio que estava a falar. Né? E por isso é que nós temos que ter misericórdia de pessoas. Como crentes, nós temos que perdoar, amados. Quer entendamos, quer não entendamos. Não é fácil, mas quer nós entendamos o comportamento da pessoa, quer nós não entendamos, quer nós queiramos ou não, mas é uma condição para a nossa salvação, perdoar. Porque a primeira pessoa que vai ficar afetada se não perdoar, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Ficamos doentes, não é? O nosso coração fica amargurado, ficamos angustiados, nós não progredimos, vivemos uma vida limitada de paz e sossego, tudo porque nós não queremos perdoar. Amém? É mais fácil perdoar do que viver com angústia. Amém? Deus abençoe mais. Então, olha, vamos continuar.